Boa noite. O Ministério Público Federal do Amazonas ingressou com uma ação civil pública contra a coordenadora da FUNAI Acre, com atuação no sul do Amazonas, Maria Evanísia do Nascimento dos Santos, por improbidade administrativa. Ela é acusada de usar o silêncio diante de uma investigação sobre consumo e tráfico de drogas em aldeias indígenas do Amazonas. Desde 2012, o Ministério Público Federal do Amazonas investiga as tribos indígenas localizadas nos municípios do sul do estado. Dados preliminares apontam que nas aldeias Castanheira, Cassiri, Maripuá e Jagunço, em Pauini, e a aldeia Camicuã, em Boca do Acre, existe o plantio de maconha e o tráfico de drogas é constante. O fato se agrava mais ainda porque os índios estão consumindo as drogas. Há indícios da chegada do crack nessas comunidades. A investigação do Ministério Público Federal não teve êxito porque está faltando cooperação do principal órgão que deveria ajudar a combater as drogas nas aldeias, que é a FUNAI. Esse processo pode trazer muitas dores de cabeça para a coordenadora da FUNAI no Acre. O Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa contra a gestora porque ela, por mais de um ano, não respondeu os ofícios dos procuradores. Eles queriam saber como andava a situação nas aldeias, principalmente quanto à situação das drogas. Os procuradores só conseguiram uma comunicação com Maria Evanísia Nascimento dos Santos depois que a Justiça do Amazonas determinou que ela respondesse os ofícios quanto às providências tomadas referentes ao plantio e tráfico de drogas nas terras indígenas. E ainda fixou uma multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Evanísia disse à nossa equipe que já respondeu o pedido dos procuradores e informou que o silêncio aconteceu porque estava resolvendo outros problemas da FUNAI. Mas foi respondido o documento, agora não no tempo que o Ministério Público e o procurador queria, porque a gente tinha outras prioridades que eram mais urgentes naquele momento. Ao todo, o Ministério Público enviou 4 ofícios, o primeiro em novembro de 2011 e o último em julho de 2012. Como tinha passado mais de um ano, o Ministério Público ingressou a ação de improbidade administrativa. Para Evanísia, a FUNAI não tem poder de investigação. O que sabe sobre drogas nas aldeias chegou através de informações de algumas lideranças. Infelizmente, é um problema que a gente não pode mais fugir dele. Por algumas situações, por alguns fatos que já ocorreram, principalmente com a morte de algumas lideranças, que a própria comunidade associa isso, de repente, ao problema do uso, e que, de uma certa forma, mudou a dinâmica, mudou a organização social de algumas comunidades, principalmente aqui no sul do Amazonas, na jurisdição dessa CR. Mesmo sabendo da gravidade do problema, a coordenadora resolveu outros problemas e deixou de lado o assunto droga nas aldeias. Atualmente, ela assume que virou um problema de saúde pública a entrada de entorpecentes nas aldeias do sul do Amazonas. Por causa dos conflitos, mudou completamente a organização social nas comunidades indígenas. Uma das lideranças da aldeia Camicuã pode ter morrido de overdose. O crack, uma das drogas mais devastadoras das áreas urbanas, agora é comum entre os indígenas. Um problema que também chegou ao Acre. Em Sena Madureira, a FUNAI busca uma entidade que cuide de 3 índios menores de idade que não conseguem sair do vício. Os velhos hábitos das aldeias não satisfazem mais, principalmente os jovens. Em 2012, o mesmo ano em que a FUNAI Acre silenciava diante do tráfico nas aldeias, a polícia militar prendia em Tarauacá e Feijó índios que faziam tráfico de drogas. Segundo o relatório do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, entre os crimes praticados por indígenas, 59% tem relação com entorpecente. O próprio CIMI aponta que a dependência às drogas eleva a miséria nas aldeias. Tudo isso acontece sem que os órgãos de proteção ao indígena tomem providências. No caso da FUNAI Acre, o que existe é o silêncio ou a conivência.